Oi, pessoal que me assiste da Casa de Acolhida, tudo bem? Eu estou aqui novamente para a gente conversar sobre um tema importante, e como já falei, né, na semana passada, a gente vai conversar sobre autoconhecimento. Antes de começar a conversar com vocês, eu gostaria de pedir, né, para que quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, que faça a inscrição e curta as postagens, né, inclusive também nas outras mídias, né, nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook. É muito importante para a gente e para vocês também poderem ter acesso aos conteúdos que são enviados, né, por aqui, para vocês. Na semana passada, a gente estava falando sobre o autoconhecimento e eu finalizei, né, contando um pouco, qual é a importância e os benefícios, né, que a gente encontra, ao falar sobre autoconhecimento. Primeiro, voltando um pouco no termo, né, propriamente dito, de autoconhecimento, o que que é autoconhecimento? A psicologia, né, ela utilizou desse termo para descrever as informações, né, que uma pessoa encontra, né, ou que ela utiliza, né, quando ela encontra respostas para uma pergunta super importante e super complexa, que é a seguinte pergunta: quem sou eu? Né? E quem sou eu nos meus diversos contextos de vida? Quem sou eu no meu trabalho? Quem sou eu na minha família? Quem sou eu enquanto filha, enquanto, enfim, né? Em todos os contextos de vida a gente sempre se faz essa pergunta. E assim, obviamente que a gente não tem uma resposta pronta, né, e fácil, né? É um caminho é um caminho contínuo, é um caminho longo e complexo, né? Durante uma vida inteira que a gente tem para poder vivenciar a questão do autoconhecimento, né? Então, assim, conhecer a si mesmo, né, é uma das habilidades mais importantes que um ser humano pode desenvolver, né, para que ele possa viver um crescimento, né, como eu falei, em todas as áreas da sua vida, em todos os contextos que ele vive, né? Ah, mas por quê, né? Porque assim, lidar, a importância disso, né? Porque saber lidar com as diversas situações, emoções, né, que impactam, né, a vida diretamente, né? Diretamente falando, que impactam a vida dessa pessoa, né? Da forma como ela se relaciona com as pessoas e com o mundo, né? É algo muito importante, porque tudo que a gente vive tem um impacto para o nosso mundo emocional, né? Para a nossa vida emocional. Então, assim, consequentemente, se a gente lida melhor com as pessoas e com as situações ao nosso redor, né? É muito provável que o impacto disso seja sempre o encontro de um bem-estar maior, de uma sensação de felicidade, de estar vivendo uma vida mais plena, né? Então, essa é a grande questão que eu estou trazendo para vocês hoje aqui, né? A consequência de estarmos sempre neste processo de autoconhecimento, né? E aí tem uma outra pergunta, né, que é importante se fazer, que é sobre as consequências, né, de um indivíduo que não faz, né, esse trabalho, não está nesse exercício de autoconhecimento, né? Quais seriam as consequências disso, né? Em geral, né, as pessoas que se conhecem pouco, né, ou que falam pouco de si mesmo, que não buscam
uma compreensão, uma reflexão dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, né? Se torna, né, protagonista da sua vida e embarca nessa viagem que a gente está chamando de autoconhecimento, né? Mas aí vem uma outra pergunta importante para se fazer, que é assim: e quais são as consequências, né, para uma pessoa que tem um baixo nível de autoconhecimento? Quer dizer, uma pessoa que não tem esse hábito ou essa proposta de vida, enfim, como é que a gente vê isso, né? Então, assim, em geral, né, as pessoas que se conhecem pouco, né, a respeito de si mesmo, que não estão dialogando com as suas questões internas, elas podem, né, isso não é uma regra, né, mas é uma situação que a gente percebe muito, elas podem ser incapazes, né, elas podem se tornar, né, incapazes de lidar com determinadas situações de vida, né, diferente de uma pessoa que já está vivendo um processo de autoconhecimento, como eu falei, é uma pessoa que já tem uma noção de si, noção de como funciona, né, emocionalmente, psiquicamente, então ela consegue reagir de uma forma mais reflexiva em relação a algumas coisas, né? Então, ela não age muito, provavelmente, impulsivamente. E uma pessoa que não tem esse processo de autoconhecimento, é muito provável que ela vá se tornando cada vez mais uma pessoa pouco capaz, né, assim, pouco hábil para lidar com determinadas situações e pessoas durante a vida, né? Então, elas podem, com isso, se tornar pessoas com um elevado nível, né, de estresse, de ansiedade, né? E aí o que a gente vê muito? Em geral, essas pessoas, elas acabam, sabe aquela coisa assim que a maré leva, né? A pessoa liga o piloto automático e vive a vida, né? Elas podem, né? Elas acabam sendo conduzidas, né? Por regras impostas, né? Por regras sociais impostas, né? Pela sociedade, né? E não leva muito em conta as próprias questões, os próprios desejos, as próprias aspirações. Por quê? Porque ela nem conhece muitas vezes quais são os desejos e as aspirações dela, né? Ela deixa com que a onda leve, né? Então, resultado disso, em geral, essas pessoas são as pessoas que vivem uma frustração constante com a vida, né? Uma situação onde são aquelas pessoas que a gente encontra, né, que encontra pela vida, que só sabem reclamar da vida, mas ao mesmo tempo não se colocam ativas diante da própria vida, né? Não se sentem responsáveis pela própria vida e por si mesma, né? Quer dizer, em geral são pessoas que são muito julgadoras, né? Porque sempre é o outro que está errado e não consegue olhar para as próprias responsabilidades, né? E muitos outros exemplos aqui eu teria para dar. Então, assim, existe um preço muito alto, né, gente, que a gente paga por não nos conhecermos bem, né? É muito importante que a gente se conheça bem. É fácil? Não é fácil. É um caminho duro, difícil, mas vale a pena. E é um caminho que a gente tem para percorrer durante toda a nossa vida, né? E por não nos conhecermos bem, né, o que a gente faz muito é negar, né? A gente se sabota, a autossabotagem, né, que é uma palavra que também está muito na moda, mas que é muito importante da gente pensar, ela sabota o autoconhecimento, né, para continuar afirmando aquela frase, velha frase que a gente conhece, que é assim: ah, eu sou assim mesmo, né? Eu vou pensar assim para o resto da minha vida, eu sou assim, eu nunca irei mudar, né? Então, como assim? Como é que não vai mudar? A gente está em constante mudança, a gente deveria estar em constante mudança, né? Nós não somos o mesmo, né, de alguns anos atrás. Se a gente parar para pensar na nossa vida de alguns anos atrás, certamente a gente vai reconhecer mudanças, né? Por isso que a gente tem que sempre estar no processo do autoconhecimento, né? Então, assim, o que possibilita, né, na verdade, essa evolução, essa melhora na nossa vida, né, melhora de comportamentos, de pensamentos, de hábitos, né, é a mudança, né? E para mudar, para se autoconhecer, né, e para conseguir implementar na vida novos hábitos, né, é necessário que a gente esteja minimamente com a mente aberta, né? Que a gente consiga dialogar com o mundo de um jeito mais aberto, menos rígido, né? Saindo um pouco desse lugar de autossabotagem, né, com aquelas afirmações que eu coloquei. Então, assim, não quer dizer que a gente vá todos os dias mudar de opinião sobre tudo ou sobre todos, né? Não é isso. Mas, com certeza, né, a gente precisa estar diante da vida com mais curiosidade,
né, com mais capacidade de ouvir, refletir, de se questionar, né? Então, isso é, com certeza, parte de um processo contínuo, né? Como eu falei, de cuidar de si mesmo, de ser responsável por si mesmo, né? Então, isso é algo muito importante sobre o processo de autoconhecimento, que a gente possa sair do nosso lugar de sentir que conhece tudo de si já, que a gente está pronto e a gente não vai mudar nunca, para um outro lugar mais curioso sobre a vida, sobre si mesmo, sobre, inclusive, pensar o quanto que a gente pode ser humilde diante das nossas atitudes, né? Da gente repensar como a gente está se comportando diante de alguma situação, né? Isso que é o processo de autoconhecimento. Me veio uma coisa agora, né, que eu acho importante dizer que assim, claro que, mas nos outros vídeos a gente vai falar um pouco disso, né? Existem métodos ou maneiras que a gente pode usar, né, para continuar para fazer esse processo de autoconhecimento. Mas com certeza o processo de autoconhecimento ele não é um lugar ou um momento exato, né, certo, que a gente vai encontrar em algum momento e que aí a gente vai fazer o autoconhecimento. Não, todos os dias a gente está em processo de autoconhecimento. O que a gente precisa é se atentar, né, e parar, né, como eu falei no outro vídeo. Muitas vezes tem pessoas que escrevem, tem pessoas que conversam com um amigo, né, e aí sim a gente refletir sobre as nossas ações, certo? A gente continua conversando no próximo vídeo. Até mais.